Antes da gente ir pro próximo corte, eu quero falar para você da Pina Serraria. Ali você vai encontrar madeira serrada de eucalipto para construção e tem ainda qualidade, resistência e bom preço. Também eles vendem carvão. Carvão vegetal artesanal. Entre em contato com o pessoal ali da Pina Serraria e vamos para o corte. Me fala uma coisa, e o Good Times, meu jovem? Esse programa histórico no rádio brasileiro, era da 98 e cai no teu colo. Como é que foi essa história do Good Times aí pra você fazer? É uma responsabilidade, né? Mas eu sempre fui ouvinte, né? Desde lá do Robson Castro, que foi o precursor do programa. Quem Começou começou tudo na com ele, né? 98 foi o Robson Castro, né? Ele que, inclusive, o nome veio a partir dele e tal. E aí depois o Fernando Borges, que fez o que fez, e foi o que eu tive, eu já estava aqui no Rio. Quando ele Uhum, começou o Robson Castro, eu era de Murié ainda, né? Eu só ouvia o rádio, mesmo assim, por gravações, né? uhum. Mas aí eu peguei a fase do Fernando Borges. Programa que, pô, foi o Robson Castro, por exemplo, teve mais audiência do que a própria TV, né? Doideira, né? Era um negócio absurdo o que o representava o Good Times, né? E aí foi que a 98 acabou, virou Beat 98 na época e acabou com o programa. E não teve mais Good Times. Aí a Paradiso, se eu não me engano, em 2025, eles começaram com o Good Times, que era com o Moreno. E aí depois eles acabaram que, por crise lá da rádio e tal, tiraram a locução, ficou só música, mas o nome do programa continuou durante um ano. O Good Times já existia sem locução. E aí me fizeram uma proposta, a Meiguice, que é a coordenadora lá da Nova Paradiso, que Uhum. hoje é Nova Paradiso, e aí eu achei legal, falei, vamos tentar. Só que é uma responsabilidade, né? Porque as pessoas sempre têm aquela memória, né? Um registro muito forte do que foi o Good Times. A gente está começando. Eu comecei lá dia 1º de abril, né? Então tem pouco mais de um mês que eu estou à frente do programa, ainda não tem um reflexo assim de audiência e tal, Uhum. mas a gente percebe que existe um movimento ali, né? As pessoas que gostam, o nome é muito querido pelos ouvintes, né? Sobretudo os ouvintes acima de 45 anos, Uhum. tal, que viveram aquela época lá, eles têm há um movimento, entendeu? E aí eu acho que a coisa está começando a fluir. E aí, tô lá na luta, com o maior respeito pelo programa, porque inclusive eu falei com o Robson Castro, ele me ligou uma vez, a gente conversando, eu falei, pô, eu dediquei o meu primeiro programa para ele e para o Fernando Borges, que Boa. foram os caras que representaram o programa, né? Então, para Não, você mim, tem foi ali Good Times com Robson Castro, depois com Fernando Fernando Borges. Borges e agora com José Milson Fabiano. Olha aí, olha o problema. Olha o peso nas costas. Mas tá fluindo, graças a Deus. Estou lá, tentando. Como eu fiz o Love Songs na Já JB, estava começou acostumado, né? comigo em 2012. Foram 12 anos que eu fiz o programa, né? O Love Songs. Uhum. Então, aí já vinha com essa marca, apesar de ter o Love Songs, não tinha o Good Times. O Good Times começou depois que eu saí da rádio, da JB. É. E aí, pô, essa responsabilidade eu vim já trazendo do programa romântico que eu fazia na JB, que era o Love E Songs. o programa, ele tem toda a marca do que era mesmo. Tem leitura de carta É. de ouvinte, tradução de música, né? A tradução a gente não tem ainda, Ainda não né? tem. A gente não está fazendo tradução. É porque, na verdade, a gente fez uma pesquisa e talvez até venha a ter no programa, mas ainda não tem. Porque a gente fez uma pesquisa antes e a gente percebeu que os ouvintes, na verdade, gostavam da tradução, é o que eles falaram, né? A pesquisa que a gente fez. Que os ouvintes ouviam, gostavam de saber a letra da música. Não era nem em função do locutor traduzir, nem nada. Era a letra da música que eles queriam saber, porque naquela época não tinha internet, né? Uhum. Então, só que hoje você consegue a tradução em qualquer lugar. No Google, se você digitar a tradução da música tal, ele já aparece para você. Verdade. Então, isso deu a gente ficou um pouco na dúvida se seria
Aí tem outros quadros, né, que a gente está fazendo que, por exemplo, tem o quadro Versos e Lembranças, que é onde a pessoa conta uma história dela com a música, e aí eu vou e leio o texto da pessoa. Claro que tem um jornalista que vai e traduz não, né? Ele passa o texto da pessoa que manda, o ouvinte, ele Uhum. dá uma aumentada, melhora um pouco, tal, para eu poder ler, e eu leio o Entre Versos e Lembranças, que também é bem legal, que é uma história do ouvinte com a música. Ele- E também tem o do cinema. O cinema uma história do filme, de algum filme, né? E aí, em seguida, a música toca, música que na época foi do filme, né? Que legal. Então, e as participações, sim, né? Tanto no WhatsApp quanto na internet também. E tem a live que eu faço. A live é muito legal também. É toda segunda e toda quarta a live. Eu abro a live no estúdio pelo Instagram e as pessoas vão participando, vendo eu trabalhar, e eu vou batendo papo com as pessoas, e no ar eu falo, né, a conversa que a gente está tendo ali, o nome das pessoas, Não, é muito tal. top.